As relações diplomáticas do Brasil foram abaladas após mal-estar gerado com declarações do presidente Lula sobre o uso do dólar e a guerra na Ucrânia. Para esclarecer o assunto, o Invest News Entrevista conversa hoje com o professor do IBMEC de Relações Internacionais e Economia, Alexandre Pires. Professor, seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite, Tatiana, é um prazer. Professor, nessa última semana, o presidente Lula provocou um mal-estar diplomático com os Estados Unidos e com a Europa, ao afirmar que os países do Ocidente contribuem para a guerra. O Brasil pode sofrer algum tipo de sanção desses países ocidentais? O Brasil, quando diz isso, ele fecha as portas como um possível facilitador e mediador, porque já assume uma posição um pouco desequilibrada com relação a outros possíveis pares que estariam associados, no caso, países da Europa Ocidental e os Estados Unidos. Então é um equívoco já partir com um posicionamento tão direto com relação ao conflito, inclusive desrespeitando posições que o Brasil sempre assumiu com relação à integridade territorial dos países. O Brasil é um defensor de que os países não devem ter a sua integridade territorial violada. Então, assim, é uma fala que, no mínimo, foi infeliz e prejudica, sem dúvida, a relação com a Europa e a América. Por quê? Porque aparenta um alinhamento já quase que direto à proposta da China e, inclusive, a muitas das falas da Rússia. Então, isso aí é algo que vai ter que ser revisto e já começou a ser revisto esta semana pelo próprio presidente. Que tipo de retaliação o país pode sofrer se continuar se posicionando desta forma? O Brasil tem alguns acordos pendentes, especialmente o acordo com a União Europeia, e esse acordo é central porque só se dá via Mercosul, e aí isso pode criar uma má vontade. Por outro lado, com relação aos Estados Unidos, é um dos nossos maiores parceiros comerciais, dependemos deles também para muita transferência de tecnologia, além do mais, é um mercado com o qual o mundo, qualquer país não pode virar as costas. E essa retaliação diplomática já está acontecendo na verbalização, ou seja, na fala contrária. Isso já é algo muito ruim quando o porta-voz do governo americano, o chefe de Estado, começa a criticar o Brasil. Né? Isso é o ponto principal em que agora o Brasil não pode deixar isso escalar, e essa operação de apagar o incêndio, né, já começou, porque isso pode evoluir para quê? Para um desalinhamento completo desses países com o Brasil. Professor, e o Lula também declarou que a Ucrânia, né, o país foi invadido aí pela Rússia, está sofrendo as consequências dessa invasão, também é responsável pela guerra e deveria ceder. Além disso, no dia seguinte recebeu a visita do chanceler russo no próprio palácio, né? Após sua declaração ser mal vista, ele tentou amenizar o tom, como o senhor mencionou, e disse que condena a violação da integridade territorial da Ucrânia. No entanto, o mal já estava feito. Para o mundo, o Brasil passou a ser um aliado da Rússia, um país que está isolado globalmente? A diplomacia funciona por gestos e os alinhamentos aparecem também no gestual. Quando você tem uma visita do Celso Amorim, que é um assessor especial do presidente Lula, à Rússia, né, e você tem, na sequência, uma outra visita bastante discreta do chefe, do ministro de Relações Exteriores, o Lavrov, no Brasil, isso soa como algum acordo que está sendo pactuado em segredo. Né, e isso não caiu bem. A comunidade internacional sabe os sinais disso, ou seja, vê isso sim como algum tipo de estratégia de alinhamento, ainda que velado. É ruim para o Brasil, né? Vai ser complicado depois apagar esse incêndio, e agora só declarações não bastam. Agora o Brasil vai ter que compensar isso, fazendo um gestual muito mais, digamos assim, convidativo para os chefes de estados europeus e também o chefe de estado americano ver que o Brasil não está se alinhando automaticamente à China, o que aparenta ser, e é inegável isso. E após essas falas polêmicas, o governo da Ucrânia fez um convite para que Lula visitasse o país para debater um pouco mais sobre a guerra. No entanto, o governo brasileiro ainda não aceitou um convite formalmente. Como que o senhor interpreta esse gesto? Olha, a Ucrânia e o Zelensky, o seu presidente, têm inovado muito em estratégias
de diplomacia. Esse gesto de convite é mais digamos assim, uma bola dentro, né, que o Zelensky faz, né? Ou seja, por quê? Isso permite que o mundo veja a Ucrânia como um país aberto, democrático, disposto ao diálogo, né, que não quer a guerra. E aí ele acabou usando essa gafe diplomática brasileira para, mais uma vez, colocar a causa ucraniana em destaque internacional. Ou seja, ele soube fazer ali uma limonada com esse limão que o Lula deixou para ele. Ou seja, na sua opinião, isso é muito mais uma propaganda aí do governo ucraniano, um marketing, do que realmente interesse em amenizar essa situação? Não é viável o Brasil agora, né, fazer uma visita, tem que ter uma preparação, porque é um território em conflito, né, conflagrado, então você tem um risco à segurança do presidente brasileiro, não é tão fácil. Quando um americano vai lá, ou quando o próprio Putin vai nos territórios que são ocupados pela Rússia, tem um esquema de segurança e isso permite essa presença. Agora não é viável o Brasil ir, mas, né, o convite tem mais o efeito, digamos assim, diplomático do que realmente uma intenção de receber, porque ela nem pode se concretizar no presente momento. Esse recuo do Lula sobre a guerra da Ucrânia pode ter relação com a posição do G7? A adoção aí de um tom mais moderado pode estar ligado ao pleito do Brasil integrar o Conselho de Segurança da ONU? Olha, não necessariamente a nenhuma dos pleitos que o Brasil tem, mas sim a uma posição geral. O presidente Lula, quando ele assume o governo, ele fala que quer colocar o Brasil no cenário internacional. Como ele teve um posicionamento equivocado, ele já, digamos assim, dinamitou algumas pontes com a Europa, né, e com os Estados Unidos, inclusive acusando, né, Europa e Estados Unidos de fomentarem a guerra. A gafe toda é em razão disso. Então agora, né, essa posição de um grande mediador de conflitos, né, uma força multilateral, está se perdendo em pouco menos de 4 meses de governo. Então esse equívoco aí, né, pode custar caro, e o Brasil agora tem que abraçar essa aliança disfarçada com a China, em razão de não ter mais espaço ou um diálogo tão fácil com esses países que já perceberam um tom pouco, digamos, amigável, né, amistoso do Brasil com relação ao Ocidente. Falando um pouco das críticas do presidente Lula aos Estados Unidos, em viagem recente à China, ele fez um anúncio comercial com o país asiático para que as transações fossem realizadas sem o uso do dólar e criticou o uso da moeda americana como paridade internacional. Como que o senhor avalia essa transação e, ao mesmo tempo, as críticas do presidente ao uso do dólar? É uma incompreensão da razão do dólar ser usada como moeda preferencial. O dólar, ao longo do tempo, foi se construindo como moeda de reserva, é uma moeda bastante aceita. Os títulos americanos são os principais títulos transacionados, e isso faz com que a moeda passe a ser mais aceita. Nós podemos fechar contratos internacionais em qualquer moeda. Você não é obrigado a fechar. A gente não precisa nem fechar em moeda, podemos fechar in natura, com coisas, né? Transacionar metais, cargas e outras coisas. É uma visão um pouco estreita e também um pouco primária, né? Soa um certo anti-americanismo. Isso aí pegou muito mal. Vários analistas estão se posicionando com relação a isso e mesmo, né, oficiais de governo estão se posicionando com relação a isso. Surpreendeu a todos essa visão tão pequena, né? Tão demodê, tão, né, quase que anos 70, anos 60 sobre relações internacionais, quase Guerra Fria. Isso aí pode ser corrigido, mas agora o governo brasileiro vai ter que gastar um pouco de energia ali, digamos assim, pulindo essas relações que ficaram bastante riscadas. E esse acordo do Brasil com a China, com pagamento em moeda chinesa, isso traz benefícios para o Brasil? Quais são os pontos positivos e negativos que o senhor avalia? Olha, a China aceitar reais para pagamento e o Brasil aceitar yuan, não tem problema algum. Mas desde que você veja outros parceiros que vão aceitar o yuan, né, ou a China, parceiros que vão aceitar o real, para fazer outras trocas. Do contrário, você só vai conseguir trocar com a China. Então, o acordo é viável, é possível, tecnicamente não tem nenhuma novidade, são sistemas de pagamentos. Vai ter um sistema, em vez de ter lá o que a gente chama de SWIFT, o sistema que é o internacional sediado na Suíça, o Brasil e China
vão ter que criar um sistema próprio, ainda que seja intermediado pelo SWIFT, para fazer esse tipo de transação. Não é uma questão técnica, a questão é por que você vai querer ter reservas de yuan e por que a China vai querer ter reservas de real. Outros parceiros vão aceitar isso, ou depois nós vamos ter que tentar trocar esse yuan por dólar, e a China tem que trocar o seu real por dólar, ou seja, só para ser um jogo de cena. Né? Então agora nós temos que ver concretamente o efeito disso, porque não vai dar para, de um dia para o outro, se sobrepor, substituir o sistema atual que vem ali desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas o senhor acha que os empresários brasileiros vão aceitar a moeda chinesa nas transações? Nem vai ser possível impor isso. Né? Os contratos, muitos vão continuar sendo feitos em dólar. Né? O pecuarista, o agricultor, o exportador não vai aceitar receber esse pagamento. O governo brasileiro pode aceitar o pagamento. O Banco Central, que é o intermediário do sistema de pagamento, ele pode aceitar em yuan, mas muitas vezes ele vai ter que converter em dólar, né? E depois converter em real para que o exportador brasileiro receba. Ou seja, no final nós podemos estar na mesma situação, só que com esse jogo de cena que não é tão interessante. Com relação à Argentina, que nós temos uma proposta semelhante, muda um pouco de figura, né, pela proximidade, pela pauta, né, ou seja, o tanto que as duas economias ali têm alguns imbricamentos, mas não são coisas necessárias. Você pode fazer isso com dólar, né, pode fazer isso simplesmente com dólar. Não tem tantos ganhos, mas é um jeito de você criar um vínculo. E um pouco a China tem tentado propor esses sistemas porque ela quer rivalizar com os Estados Unidos. Ela busca transformar o yuan em moeda de reserva internacional. Inclusive já foi aceito ali na cesta de moedas do FMI, né, que são lá os SDR, que são os fundos, quase que a moeda de conta, de contabilidade do FMI. Então o yuan ganhou peso e importância. Mas nós não podemos aderir cegamente essas pretensões internacionais da China, não faz sentido. Já que a economia chinesa é a segunda maior do mundo e o yuan já tem essa posição aí mundial, faz parte dessa cesta que o senhor comentou, por que há tanta resistência do empresário brasileiro em aceitar moeda? Você sempre vai procurar o meio de pagamento que é mais líquido, que pode virar outras coisas de modo rápido. Dólar é essa moeda. Além de você comprar os principais títulos e os principais itens de importação do mundo, é uma moeda aceita por todos os países, né? Inclusive pelo outro mercado principal, que é a zona do euro. Então, tudo isso faz com que o empresariado queira isso. Isso aconteceu, inclusive, na Argentina, que tentou impor algumas restrições, mas o exportador ele quer receber ali a preços internacionais e pagos em dólar, porque dessa maneira ele consegue deslocar e ter uma garantia do valor daquilo que ele está vendendo. Ou seja, ele não quer uma moeda que possa, no dia para o outro, sofrer uma defasagem cambial ou um processo inflacionário, ou não ser aceita pela maioria dos parceiros. O senhor comentou que o dólar é usado desde a Segunda Guerra como paridade em transações internacionais. Como que o dólar foi escolhido? Qual era a moeda utilizada antes disso? Olha, nós temos o que nós chamamos de sistema Bretton Woods. Né? É uma conferência feita nos Estados Unidos em que um novo sistema internacional financeiro foi arquitetado, né, com várias mentes por trás, e nesse sistema todas as grandes moedas teriam um valor, né, uma taxa de conversão em relação ao dólar, e esse dólar teria uma taxa de conversão em relação ao ouro. Ou seja, era o dólar padrão ouro. Antes disso, nós tínhamos a Libra. Durante todo o século XIX, especialmente, até ali a Primeira Guerra, a Libra era a moeda de referência internacional e ela era convertida a um tanto de ouro. Né? Esse sistema do Bretton Woods, que vem depois da Segunda Guerra, ele usa o dólar como moeda de referência, aí você vai ter o marco alemão, né, o franco suíço, né, o franco, várias moedas, inclusive a Libra, né, cotadas em relação ao dólar. Por volta ali de 70, o dólar deixa de ter esse lastro em ouro e passa a ser uma moeda que nós chamamos puramente fiduciária, sem nenhum lastro, ou seja, a única lastro que ela tem é a própria força da economia americana, e aí todas as outras moedas passam a flutuar ali livremente, todas as outras moedas de grandes potências. Tá? Algumas moedas de países menores tentam criar ali uma taxa fixa, né? Mas esse é o sistema que nós vivemos e, claro, depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos saem ali como uma potência hegemônica, sendo que desde o início do século XX já era a maior economia do mundo em todos os aspectos.
Professor, o governo entregou o projeto do novo arcabouço fiscal ao Congresso. Como que a senhora avalia as 13 seções que ficaram de fora da previsão de gastos, como de empresas estatais não financeiras? Olha, o governo tem tentado pegar receitas que seriam extraordinárias, outras receitas que são criadas, outros meios de receber, de gastar e tirar desse teto. Tá? Ou seja, quando você faz isso, você está tentando incentivar, primeiro, o investimento. E nesse caso, essas empresas que nós chamamos de não financeiras são as estatais. Né? Traduzindo aí para o nosso bom português, é aquilo que nós convencionamos chamar de estatais. E essas estatais, na visão do governo atual, têm que ser priorizadas no investimento. Como eles lá têm tentado achar meios de financiar também universidades, então outras formas de financiamento foram colocadas como exceção, a questão ambiental, tentando achar ali verbas e tentando mantê-las fora daquilo que veio da tributação. Ou seja, tudo que não for ligado à tributação e, de certa maneira, tem uma característica de investimento, ou seja, despesa de capital, eles tentaram tirar da conta para, digamos assim, amenizar aquela crítica que existia ao teto de gastos anterior, que era um teto que obrigava o corte horizontal de todas as despesas, inclusive investimento, e também em educação e saúde. Uma outra exceção é o piso da enfermagem, ou seja, para cumprir o piso da enfermagem é necessário que você tenha algum tipo de aporte de recursos. Eles estão tentando tirar isso também do cálculo do arcabouço fiscal, ou seja, tentando viabilizar pelo menos os próximos 2 anos de gestão fiscal. Detalhe, sem superávit ainda. Tá? Nós não vamos ter resultado primário positivo. Eles estão tentando pelo menos estabilizar esse resultado. Essa medida chega a ser controversa? Isso pode gerar uma distorção aí entre receitas e despesas? Nós podemos voltar ao cenário que nós tínhamos antes, que no final, né, seja por resultado primário, isso que nós chamamos de agregado fiscal acabava não sendo cumprido, porque a receita pode não se realizar, ela pode ser frustrada, e aí no final você tem uma justificativa para não haver cumprido. Eles estão buscando evitar isso, criando uma ideia de teto e piso, né? Ou seja, pode ter uma variação para baixo e para cima, e aí tentando obrigar o cumprimento da meta, coisa que não acontecia antes. Tinha uma meta e, no geral, ela acabava sendo furada. E aí eles pediam, digamos ali, um beneplácito, um perdão para o Congresso e tudo, e as contas acabavam aprovadas, dando uma justificativa que a gente chamaria de força maior. Né? Mas agora estão tentando fazer um remendo nessa prática e, o que é muito interessante, mantendo a estrutura do teto de gastos, ou seja, sem ter que lidar com todas as emendas que vieram durante o governo Bolsonaro. Ou seja, essas emendas ligadas ao teto vão se manter, né? E aí eles estão tentando sobreviver com base naquela emenda da transição. Né? E aí essa emenda da transição é a que está dando lastro constitucional para esse novo arcabouço fiscal, né? Para que até ali, nos próximos, digamos, o horizonte é grande, né? Está dando, acho que quase 4, 5 anos, pelo menos, ali com valores bem claros, e aí, com isso, depois talvez tentar reformas constitucionais. Há um interesse de acabar ali com algumas emendas que foram feitas. Na sua opinião, o texto da nova regra fiscal deve sofrer muitas alterações no Congresso? Eu acredito que não muitas. Né? A impressão que eu tenho é que houve uma negociação de gabinete muito forte, né? Ou seja, eles tentaram aproximar muito o texto daquilo que já vinha sendo a crítica dos congressistas a alguns aspectos, inclusive gastos ligados a obras de engenharia, ou seja, a inauguração de obras públicas foram tirados. Então já aparece que há um certo ali toma lá da cá com relação aos tetos. Teve uma boa negociação que nós não assistimos, porque ela não foi vista, não foi pública, né? Mas o texto parece que já deve estar um texto muito próximo do que o Congresso vai aprovar. Contudo, né, talvez algumas das estimativas que estão na LDO, que também foi agora, né, por essa semana, possam ser mudadas, porque as estimativas são de crescimento de quase 3%. Nós não vamos crescer 3%. E também para 2020, está com um crescimento muito alto em 2023 e 2024, que é para onde esse arcabouço miraria. Então, assim, talvez alguns ajustes aconteçam buscando fazer, digamos assim, um orçamento um pouco mais realista. O ministro Fernando Haddad sofreu a sua primeira derrota após o presidente Lula pedir isenção da taxação dos tributos entre as pessoas físicas em transações internacionais de até $50.
Essa era uma das medidas anunciadas por Haddad para aumentar a receita do país. Isso vai dificultar a arrecadação? Olha, nós temos duas questões aí. Uma é que existe uma lei que isenta transações de menos de US$ 50 entre pessoas físicas, né? Ou seja, não é, e essas transações não são comerciais. É quando eu mando um presente para um parente no exterior. Se for uma transação comercial, não importa o valor, ela tem que pagar uma taxa. Até US$ 500 são esses 60%. De US$ 500 a US$ 3.000 se inclui também ICMS. E acima de US$ 3.000, todas as transações são consideradas entre pessoas jurídicas, e aí você inclui também IPI e outros tributos. Tá? O que eles perceberam ali na discussão é que havia essa confusão. No final, se você tiver mais fiscalização, a arrecadação pode sim aumentar. Então, essas empresas que estavam escapando, usando CPFs que muitas vezes não tinham ali uma veracidade, ou fazendo fracionamento de cargas para elas ficarem abaixo de US$ 50, disfarçando que a transação fosse entre pessoas físicas, tudo isso vai fazer com que a arrecadação aumente de algum aspecto. Por outro lado, muitas pessoas também vão deixar de comprar dessas e-commerces que estavam fazendo essas práticas e vão continuar comprando também e-commerce que não faziam, como a Amazon e outros, né? Então, pode haver uma diminuição da base, porque as pessoas simplesmente vão começar a comprar o produto nacional ou pelo importador nacional, para saber exatamente quanto que elas vão pagar. Então, no final, pode não ter aumento nenhum, não porque já não exista uma lei que permita essa taxação, mas que no momento que houver a fiscalização, ela vai fazer com que as pessoas não queiram mais aqueles produtos dessa origem, porque estava uma vantagem muito grande comprar lá, né? E aí agora não vai ter, então não vai ter a base de cálculo, logo não tem arrecadação. Perfeito, professor. Professor, agradeço a sua participação no Invest News Entrevista. Muito obrigado pelo convite, Tatiana. Estou à disposição. Invest News Entrevistas de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima, pessoal!